Fala galera, boa de resenha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre Libertadores da América, é isso. Rolou hoje o sorteio aí da chamada pré-Libertadores e o Corinthians conheceu seu adversário. Vai ser o Universidad Central da Venezuela, isso mesmo, confronto de ida lá em Caracas no dia 19/2 e o confronto de volta aqui na Neoquímica Arena dia 26/2. Vamos falar também de renovação de contrato de Ángel Romero. O jogador cedeu aí a proposta do Corinthians, vai renovar por mais um ano aí com o Coringão. E também vamos falar sobre o escândalo de ingressos aí do Corinthians. Pois é, um escândalo envolvendo a diretoria do Corinthians aí com repasse de ingressos que afeta inclusive o programa do Fiel Torcedor. Muita coisa para falar no vídeo de hoje. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, dê um like nesse vídeo e bora falar de Corinthians. É isso galera, o Corinthians conheceu hoje seu adversário na segunda fase da pré-Libertadores, será a Universidade Central de Venezuela, um time tradicional em seu país, fundado em 1950 na capital Caracas, já é tricampeão venezuelano, foi campeão em 51 e 53 na era amadora da competição e em 57 tornou-se o primeiro campeão profissional do campeonato venezuelano. É um time que, apesar de ser conhecido no futebol venezuelano, tem muita tradição, disputa a Libertadores pela primeira vez em sua história. Então é isso, galera. O Corinthians já conhece então seu adversário, já tem data aí para o jogo de ida, data para o jogo de volta e assim, adversário fácil, né? O Corinthians deu sorte nesse sorteio. O Corinthians tem tudo para passar de fase, pegar uma terceira fase, aí sim pode ser que venha um adversário mais qualificado, um desafio mais difícil para o Corinthians, mas essa segunda fase do pré-Libertadores aí eu acho que está bem fácil para o Corinthians. O Corinthians aí se apresentar o futebol que vinha apresentando nos últimos jogos tem tudo para passar por esse confronto. Jogo de volta na Neoquímica Arena, expectativa aí que o Corinthians esgote os ingressos rapidamente, casa lotada, uma pressão absurda aí para cima do adversário. Então é jogo para passar, é jogo inclusive até para o Corinthians fazer uma bela apresentação, mostrar o que veio na competição importantíssima aí que o Corinthians precisa passar para a fase de grupos. Então nada melhor do que já despachar esse primeiro adversário aí de forma bem expressiva, bem contundente, fazer jus ao nome do Corinthians, ao peso da camisa, à importância aí do time do Corinthians, é um time recheado de craques, e fazer valer o resultado e passar para a terceira fase. Bom, vamos falar agora da renovação aí do paraguaio Ángel Romero, nosso atacante xodó, artilheiro da Neoquímica Arena aí com 34 gols, vinha fazendo jogo duro com a diretoria do Corinthians, ele queria 2 anos de contrato para renovar com o Coringão. O Corinthians ali apresentou a proposta ali de renovação automática por apenas mais uma temporada. O jogador foi fazendo jogo duro, a diretoria do Corinthians não cedeu e ele acabou aceitando a proposta por mais uma temporada, algo que eu acho super válido, inclusive já fiz um vídeo sobre isso. Acho que 2 anos para o Romero nessa altura do campeonato seria bem arriscado. Romero ganha um salário altíssimo no Corinthians, é um reserva hoje na equipe do Corinthians, não dá para ele brigar por ser titular ali. Memphis Depay e Yuri Alberto estão bem consolidados ali como titulares no ataque. Ele não faz mais aquele trabalho que ele fazia como ataque pelos lados ali, aquela cobertura do lateral. Ele vem entrando mais como uma espécie de um camisa 9 ali, então ele se consolidou como reserva do time. Apesar de ser um dos líderes aí do elenco, ter sim sua importância no elenco, eu acho que era muito arriscado para a diretoria do Corinthians assinar por mais 2 anos. Então por mais um ano aí a diretoria tem como estudar o futebol do Romero em 2025, como ele irá se apresentar técnica e fisicamente. E o Romero tem um ano aí para mostrar trabalho. Então, ele tem um ano aí para mostrar um bom futebol, mostrar esse futebol que a gente já está acostumado, aguerrido, aí um cara que realmente veste a camisa do Corinthians. E nada impede que no final de 2025 o contrato dele seja renovado por mais uma temporada em 2026. Eu acho que é dessa forma que o Corinthians tem que fazer com os jogadores mais veteranos. Renovar por um ano, ver como o jogador se comporta naquela temporada e aí sim estudar se vale a pena ou não renovar por mais uma temporada. O que eles fizeram com o Fagner aí uns meses atrás foi extremamente equivocado. Renovaram por 2 anos com o Fagner. O Fagner nunca mais jogou. Quando entrou, comprometeu demais aí a equipe do Corinthians. E agora a gente tem que aguentar o Fagner por mais 2 temporadas aí. Não sabemos como ele vai se apresentar. Se ele vai vir fora de forma, se ele vai vir focado, enfim. O Corinthians acerta nessa renovação com o Romero por mais uma temporada. E o jogador também se dá bem. Vamos ser sinceros, o Romero ele é importante para o Corinthians, ele é importante para o corintiano. Ele não é um jogador que tem muito mercado aí no futebol sul-americano.
Se ele tivesse mercado, se ele tivesse recebido boas propostas, ele não teria cedido aí a pressão da diretoria do Corinthians. Então assim, ficou bom para as duas partes. O Romero queria 2 anos, tudo bem, mas ele conseguiu mais um ano aí com o time do Corinthians, um time de uma camisa gigantesca, né? Ele vai poder continuar ganhando seu bom salário, vai ter a oportunidade aí de ampliar sua artilharia na Neoquímica Arena, de consolidar sua importância aí como um dos principais jogadores estrangeiros a ter vestido a camisa do Corinthians. E aí nesse ano ele vai poder mostrar se ele tem capacidade ou não de renovar por mais uma temporada, depois em 2026 renovar por mais uma temporada. Então o Corinthians ele acerta fazendo isso, ele tem que adotar sim essa postura com jogadores mais veteranos, e nesse quesito, ponto para a diretoria do Corinthians. Pois é, galera, aquela hora chata do vídeo, a hora de falar de escândalo envolvendo os ingressos aí na Arena Corinthians. Thiago Salazar aí, jornalista da Gazeta Esportiva, publicou uma matéria aí dando detalhes sobre um possível esquema aí, eu não sei, algum rolo que a diretoria do Corinthians tem com a disponibilidade de ingressos aí quando o mando de jogo é do Corinthians, que tem afetado muito o programa Fiel Torcedor. Eu vou explicar para vocês direitinho, mas eu vou dar uma lida aí nos principais trechos da matéria do Thiago Salazar e depois eu vou dizer a minha opinião aí, são as consequências de tudo isso para nós torcedores, somos adimplentes do programa Fiel Torcedor e que temos ali uma luta travada toda vez que o Corinthians manda um jogo em casa. Então eu vou ler aqui uns trechos da matéria, vamos ver o que vocês acham disso, né? Segundo a matéria do Thiago Salazar, tem sido disponibilizado apenas 50% da carga total de ingressos da Neoquímica Arena através do programa Fiel Torcedor. Pois é, o que é feito com os outros 50% ninguém sabe. Sabe-se que o Corinthians criou um login para adquirir parte desses ingressos e muitos desses ingressos são dados como cortesia para torcedores ilustres ou até mesmo para outros torcedores que a gente nem sabe quem são. Então eu vou dizer aqui para vocês os jogos. Então eu vou falar aqui para vocês, por exemplo, no último jogo, confronto Corinthians e Bahia aqui na Neoquímica Arena, como foi a distribuição desses ingressos. Segundo a matéria, o Corinthians liberou de graça 390 ingressos de camarote da Neoquímica Arena nesse último jogo aí contra o Bahia. O Corinthians também optou por repassar de graça 44 ingressos no setor oeste inferior, setor conhecido como o mais caro na Arena Corinthians. Pois é, aquele setor ali das cadeiras numeradas ali, setor caríssimo, que a gente nem tem acesso ao estádio, né? Porque o ingresso ali é caríssimo. Além disso, o Corinthians também disponibilizou mais 4.400 ingressos através de cortesia e nem todos eles foram utilizados para o jogo. A matéria diz que o Corinthians morreu aí com pelo menos 500 ingressos que poderiam ter sido comercializados, dinheiro que poderia entrar no clube, que não foram carregados, ou seja, eles foram doados ali através de cortesia, não foram carregados e não foram utilizados. 500 ingressos que o Corinthians deixou de vender. E por que será que o Corinthians vem tomando essa atitude? Por que para o Corinthians é mais vantajoso doar ingressos do que vender os ingressos através da plataforma oficial que é o Fiel Torcedor? O que está por trás disso? Então assim, a Polícia Civil ela já foi acionada por alguns torcedores que se sentiram lesados com essa atitude da diretoria e ela vai sim averiguar o que está acontecendo. Então assim, nos próximos dias ou meses aí a gente vai saber o que de fato tem acontecido. A diretoria do Corinthians vem disponibilizando alguns certos logins aí, parece que é o Universo SCCP, arrecadação, um login chamado acho que Operações, que ele consegue puxar ali alguns ingressos de todos os setores da Arena Corinthians e depois ele disponibiliza como cortesia. E aí dá para entender por que o Corinthians está fazendo isso? Porque assim, eu como torcedor, eu não tenho conseguido comprar ingresso através do Fiel Torcedor. E digo mais, eu tenho um filho com autismo que me dá direito a me cadastrar no programa TEA do Fiel Torcedor. E eu não tenho conseguido ingresso nem lá. E sabe o que é mais engraçado de tudo isso? Que quem tem filho com autismo sabe a correria que é danada em todos os dias aí, com terapia, escola, profissionais de fono, terapia ocupacional, enfim, é uma correria danada que só quem é pai de criança atípica sabe aí o que a gente enfrenta no dia a dia. Então a gente não tem tempo de ficar ali na internet procurando ingresso e vamos comprar e não sei o que. E eu já parei umas 3 vezes aqui no computador, no horário da abertura ali da comercialização dos ingressos, e é questão de 1 minuto os ingressos estão esgotados.
Eu cheguei até a ligar lá no Fiel Torcedor para ver se isso era verdade. Porque assim, não é possível que os pais atípicos estão todos ali sedentos na frente do computador, que nem eu estava ali nos últimos 3 jogos, para comprar um ingresso e ele esgotar em 1 minuto. Não é possível que esses ingressos estão sendo comercializados apenas ali para famílias aí com crianças autistas. Não é possível. Então, assim, alguma coisa está acontecendo com os ingressos na Neoquímica Arena. A polícia tem sim que investigar e a diretoria do Corinthians ela tem que dar explicações. Porque, assim, quem vai fazer o Fiel Torcedor a partir de agora? Porque, pelo que eu vi, em 2022 eram 170 mil pessoas que eram adimplentes no programa. Hoje são 70 mil adimplentes. E qual que é a vantagem de ser fiel torcedor? O simples fato de você conseguir ingresso mais fácil, ou a única forma de você conseguir ingresso, vamos dizer assim. Só que a capacidade da Neoquímica Arena é para 45 mil pessoas aproximadamente. Então assim, se todos os adimplentes quiserem ir no jogo, não vai dar para todo mundo. Já dificulta aí você vender, fazer uma propaganda aí para o cara virar fiel torcedor. No mais, o Corinthians ele não oferece nenhum outro benefício. Ele poderia dar benefício como assim, desconto na compra de camisas e produtos oficiais do clube. Ele poderia fazer um tour pelo Parque São Jorge. O cara poderia ser sorteado aí para, sei lá, ir para algum camarote da Neoquímica Arena em um jogo específico. Ele poderia ter inúmeros benefícios, sei lá, fazer um tour na arena, conhecer o vestiário, poder ter um encontro aí com algum jogador ali, a família acessar ali algum jogador para poder tirar fotos, sessão de fotos com o treinador, enfim. São inúmeros programas que poderiam ser aí colocados no pacote do Fiel Torcedor para tornar o pacote mais atrativo. Inclusive, quem sabe um final de semana aí no clube. A gente não vive batendo na tecla para mudar alguma coisa no Estatuto do Corinthians, a gente tem que virar sócio para votar ali, e a gente sabe que é muito difícil, hoje em dia só depois de 5 anos que você é sócio do Corinthians que você pode votar, mas enfim, a gente poderia fazer um incentivo, poderia pegar esses caras assim, ó, você vai ser sorteado aí um final de semana com a família no clube, vai conhecer as dependências do Parque São Jorge, vai poder acessar a piscina, vai poder acessar os restaurantes ali, as quadras com a família, conhecer o clube. Quem sabe não convencesse assim o cara a se tornar um associado? O cara poderia ser associado depois de uma visita dessa, se encantar ali com o clube, se engajar ainda mais ali na causa, e ele poderia ser associado. E aí daria mais dinheiro ainda pro Corinthians. Ficaria ali um ganha-ganha, o cara seria um fiel torcedor, seria associado do clube, ele se engajaria ainda mais com o time, né? Não só ali no campo, teria ali acesso ao clube, poderia fazer amizade ali com os outros corintianos. Porque assim, mesmo antes desses escândalos serem revelados, os torcedores já não tinham mais vontade de se tornar fiel torcedor, justamente pela dificuldade de adquirir ingresso. Tinha mais fiel torcedor do que capacidade de ingresso no estádio. E aí os caras tentavam ir nos jogos mais importantes e nunca tinha ingresso disponível. Aí vem aqueles influencers, até o Kaká Catalão, que eu respeito bastante, falar, pega um jogo aí do Paulista, um jogo mais fácil assim, um jogo menos procurado e vai somando pontos. Mas aí o cara também pode argumentar que ele vai poucas vezes pro estádio, que ele não tem a possibilidade de ir muitas vezes no estádio, então ele quer ir num jogo bacana, ele quer ir num jogo maior. Ele quer ir num jogo mais emocionante e ele tem o direito disso. Aí vai falar, mas você está indo no estádio pelo Corinthians ou não? Sim, estou indo pelo Corinthians, mas eu também quero ter o direito de escolher o jogo que eu vou. Assim como esses torcedores que estão há mais tempo no Fiel Torcedor também fazem. Só que aí sabe o que acontece? Se você fala assim, beleza, né, meu, já que ele falou, vai nesses jogos menos importantes, vai somando pontos, quem sabe você vai crescendo no ranking ali, até chegar num ponto ali que você tem prioridade para adquirir ingresso, tá bom, vou fazer isso. Só que você também não consegue. E sabe por que você não consegue? Porque esses torcedores que têm prioridade aí para adquirir ingressos, eles mesmo que não vão pro jogo, eles compram o ingresso através do Fiel Torcedor, repassam esses ingressos para outras pessoas irem, ou eles repassam para outras pessoas vender esses ingressos. É isso mesmo que acontece. Eles não querem ir no jogo, mas para não perder pontuação, para somar cada vez mais pontos, eles compram o ingresso e repassam o ingresso para outras pessoas. Então você, para ir para o estádio, você é obrigado a cair nesse esquema. Você é obrigado a comprar de alguém que está repassando ingresso. Você não consegue simplesmente através do seu login ir lá e logar e comprar o ingresso. Você não consegue fazer isso. E isso vira um círculo vicioso, eles não param de fazer isso. Dizem até que está na mesa aí do Romeu Tuma Júnior, do fiel torcedor poder votar ali para presidente do clube. Então você imagina quantos torcedores do Corinthians não iam se empolgar para virar o fiel torcedor, né?
e não ter apenas o benefício de ir para o jogo, e com certeza seria o mais importante, seria a cereja do bolo, mas teria um monte de ações ali envolvendo o fiel torcedor que faria o cara pensar ali, pô, bacana, não consegui ir pro jogo, mas pô, consegui aí um desconto numa camisa nova do Corinthians, consegui aí participar do sorteio e ganhei uma visita no clube, ganhei uma visita aí na Arena Corinthians, enfim, são várias as campanhas que poderiam ser feitas. O departamento do Corinthians com certeza é competente para pensar em muito mais coisa do que eu falei agora, e aí só depende do Corinthians. E por que não faz isso? E outra pergunta que eu tenho para fazer para a diretoria do Corinthians: por que sempre os mesmos influencers aí, sempre os mesmos caras aí das redes sociais do Corinthians têm ingressos sobrando nesses dias de jogos do Corinthians? Pois é, sempre que tem um jogo do Corinthians e que é anunciado aí através do próprio clube que os ingressos estão esgotados, começa a aparecer os mesmos influencers oferecendo ingressos na rede social. Como que esse cara tem ingresso sobrando ali para revender? Como? Ah, mas ele compra através do próprio fiel torcedor. Mentira, ele oferece de vários setores. Oferece oeste superior, leste inferior, sul, norte. Ele oferece de todos os setores. Por que a diretoria do Corinthians quer se envolver nesse esquema de ingressos? Por que a diretoria do Corinthians quer disponibilizar de forma gratuita ingressos para alguns torcedores? E como é que o Corinthians divulga aquela renda ali com a venda de ingressos, né? Como que eles divulgam aquele telão? Ah, tantos mil torcedores, deu tanto de renda. Será que até isso é manipulado? Porque se eles absorvem ali, se eles subtraem os ingressos ali do programa Fiel Torcedor e parte desses ingressos é doada para os outros torcedores, como que eles contabilizam essas vendas? Quer dizer então que o Corinthians era para rentabilizar ainda mais do que é anunciado? Ou será que eles fazem uma projeção ali e colocam no telão? Então assim, gera todas essas dúvidas na nossa cabeça. E aí cabe à polícia investigar e chegar numa resposta aí para esses torcedores. Augusto Melo, vamos colocar a mão na consciência, meu. Vai ver quem que tá fazendo isso tudo aí e corta. Vamos deixar o fiel torcedor trabalhar com os ingressos. Deixa a diretoria do Corinthians pensar em outras coisas. A diretoria do Corinthians não tem que estar pensando em login de ingressos aí para doar para um, para outro, para direcionar para um, para outro. Não tem que ter influencer aí revendendo ingresso do jogo. Não tem que ter nada disso. O próprio Kaká Catalão fala que lá no canal dele todo mundo pede esquema para ingresso. Pô, Kaká, como que eu consigo ingresso? Ô, Kaká, você não consegue me arrumar ingresso? E ele fala: eu não sou cambista, eu não arrumo ingresso para ninguém. Eu compro o meu através do fiel torcedor. Você quer ir pro estádio? Vira fiel torcedor. Então assim, ele tá certíssimo nessa. Ele não é cambista, ele não tem que estar revendendo. Esses influencers, eles já ganham dinheiro em cima do Corinthians. Por falar em Corinthians que eles ganharam notoriedade. Então eles já têm esquema aí para conseguir um patrocínio, eles já têm esquema para catar uma camisa um pouco mais barata. Então assim, cara, vocês querem ganhar até na revenda de ingressos? É sério, se esse negócio continuar o ano que vem, eu vou começar a denunciar e vou dar nome aos bois. Tem uns 3, 4 aí que toda hora aparece na minha rede social oferecendo ingresso. Você chama ali no direct para perguntar quanto que tá o ingresso. Um ingresso que normalmente é comercializado a R$100 no fiel torcedor, eles querem cobrar 180. Então assim, virou um comércio para eles. Não basta o patrocínio que eles ganham nas páginas através do Corinthians, não basta as visualizações no YouTube graças ao Corinthians. Eles também querem rentabilizar quase 100% em cima do valor do ingresso. Então assim, já tá demais isso já, né, galera? Vamos parar com isso antes que eu comece a denunciar. Porque o negócio já tá ficando chato, eu não consigo ir para estádio, um monte de gente que eu conheço não consegue ir para estádio, e esses caras cheios de ingresso aí para ficar revendendo. Vamos parar com essa farra, deu. Corinthians, vamos colocar a mão na consciência, a diretoria, Augusto Melo aí, chega disso daí. O Fred Luz tá enojado até com o esquema aí de ingresso. Parece que a empresa aí que o Fred Luz reprovou lá no Flamengo tá querendo entrar no Corinthians. O Fred Luz já indicou para Augusto Melo que é uma empresa que faz várias falcatruas aí em relação ao ingresso e que mesmo assim o Augusto Melo está forçando a barra para fechar com essa empresa. E esse tema estava deixando o Fred Luz enojado a ponto dele nem querer, nem como consultor, continuar no Corinthians. Porque ele falou: como assim, meu? Você me contrata para dar uma consultoria para vocês? Primeiro eu era CEO, agora eu virei consultor. Tô te dizendo que essa empresa dava problema lá no Flamengo e você ainda está forçando a barra para fechar com essa empresa? Pô, então você deve estar envolvido com algum esquema, ou o Fred Luz está mentindo. Então o Augusto Melo ele tem começado a dar entrevista para desmentir esses caras, colocar os pingos nos is, falar claramente o que está acontecendo. Porque alguma coisa está acontecendo ali, boa coisa não é. Então a gente tem que chegar no Augusto Melo, pressionar
parar um pouco de ficar fantasiando de Pogba, disso, daquilo, outro craque, outro, e falar do que realmente importa. Então vamos falar sim desses desvios de ingresso, vamos falar sim da má administração que o Augusto Melo vem promovendo aí nesse primeiro ano. Tomara que ele melhore, que ele coloque a mão na consciência, que ele perceba que ele corre um sério risco de impeachment aí, que os caras estão em cima dele, que por enquanto ele ainda tem o apoio da torcida, mas pode ser que esse jogo vire, pode ser que o torcedor se canse de tanto esquema, de tanto escândalo e passe a jogar contra o próprio Augusto, e aí não vai ter quem te segure nessa cadeira. Então vamos ter essa consciência. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Desculpa ter me alongado aí nessa questão do ingresso, é algo que me incomoda de forma pessoal aí. Realmente eu não consigo ir para o estádio do Corinthians, não consigo ir para os jogos a não ser através aí de cambista ou de quem repassa ingresso. Então assim, essa é uma situação muito chata que a diretoria do Corinthians precisa resolver. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, dê o like aí, compartilhe esse vídeo com amigos de vocês, ajuda a gente aí a crescer na plataforma e vai Corinthians!